Hello class, how are you doing? Primeira aula do ano e com isso vem alguns esclarecimentos. Estamos com essa disciplina em sistema remoto, mas algumas disciplinas já estão na modalidade híbrida. Em breve vamos entrar nela também. Todas as minhas aulas são ao vivo, vocês sabem, e essa aqui é só uma aula gravada, compilando tudo aquilo que a gente já viu na primeira aula, tá? Vocês sabem, todas as aulas têm atividades e toda atividade vale de 0 a 100. Então, façam as atividades, porque atividade vale nota. Ao final, eu vou tirar a média da nota que vocês tirarem em todas as atividades. Vale ressaltar que as atividades, elas são abertas. Então, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, até alcançar a nota aprovativa, né? Porque a atividade é para treinar. Vocês sabem disso. Então, por favor, façam quantas vezes necessário. Teacher, se as atividades valem nota, eu não vou precisar fazer prova? Claro que vai. Seguinte, prova, uma nota. Simulados, outra nota. Média das atividades, outra nota. Vou pegar essas 3 notas e tirar uma média maior. Isso significa dizer que nós teremos 3 notas para poder chegar na média bimestral. Estamos entendidos? Façam as atividades. Como esse é o 3º ano, último ano, vamos fazer um mega review. E com isso vamos começar com o basicão, o simple present. So, here we go. So, before we talk about simple present tense, let's talk about your everyday life, your daily routine. Antes de falar de verbos, né, do simple present especificamente, vamos falar sobre a rotina diária de vocês. What do you do every day? What's a typical morning like in your home? Como é que é uma manhã comum e usual na sua casa? In my home, na minha casa, I wake up, I have a shower, I get dressed, I brush my teeth, I comb my hair, and I have breakfast. So let's repeat. I wake up, I have a shower, I get dressed, I brush my teeth, I comb my hair, I have breakfast. And after this, what do you do? Depois disso, o que você faz? I have lunch. Não confundam lunch com lanche, tá? Lunch é almoço. I play soccer, I go to school, I play the guitar, I do homework, I have dinner. Lá no comecinho, I have lunch, I have dinner. Dinner é at night, tá? É à noite. Qual é a refeição que a gente faz à noite? Exatamente, jantar. So, and then I sleep. Let's repeat. I have lunch. I have dinner. I play soccer. I go to school. I play the guitar. I do homework. I sleep. Percebam que para falar da nossa rotina diária, eu usei um tempo verbal específico. Por exemplo, what do you do every day? O que você faz todos os dias, né? Então, what do I do every day? O que eu faço todos os dias? I wake up. Eu acordo, eu levanto, né? I have breakfast. I have a shower. São todas coisas que eu faço, que eu tomo banho, eu escovo os dentes. Eu tô sempre usando um tempo verbal específico para falar da minha rotina diária, que é o presente. E é agora que nós vamos falar de simple present. O simple present, ele é um tempo verbal que ele vai descrever ações que acontecem com certa frequência ou o tempo todo, fatos que são verdades ou comprovadas cientificamente, ou seja, leis científicas, descrições geográficas, coisas que são comprovadas. Também uso o simple present para dar minha opinião, falar sobre meus sentimentos e expressar meus gostos.
E, por exemplo, para falar de algo que acontece com certa frequência. I watch Netflix. Eu assisto Netflix. The water freezes at 0 degrees. A água congela a 0 grau. Foi comprovado cientificamente isso. She likes making snowman. Ela gosta de fazer boneco de neve. Aí eu tô falando de um gosto. I love you. Eu amo você. Para falar dos meus sentimentos, eu uso o presente. I don't like that girl. Eu não gosto daquela garota. Eu uso também simple present. A forma afirmativa do simple present ela é muito, muito fácil. Porque a forma do infinitivo do verbo é o quê? É o to mais o verbo, né? Então, por exemplo, o verbo to work, o verbo trabalhar. O que eu vou fazer na forma afirmativa? Eu vou pegar o verbo, eu tiro o to e boto o verbo lá. Então, o sujeito mais o verbo bonitinho, sem alteração, sem nada. Então, I work, you work, we work, they work. Na terceira pessoa do singular, os verbos, eles vão sofrer uma pequena alteração, que eles vão ganhar um S. Então, he works, she works, it works. Então, ficaria assim uma conjugação do verbo work. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Lembre-se, é só na terceira pessoa do singular que os verbos eles vão receber uma pequena alteração. No caso, o S. Por exemplo, she wakes up at 6 a.m. every morning. Ela acorda às 6 da manhã todas as manhãs. He plays soccer every Sunday. He plays soccer every Sunday. Ele joga bola, joga futebol todo domingo. Só que é o seguinte, existem algumas exceçõezinhas dessa regra do S, tá? Mas lembrem-se, sempre na terceira pessoa do singular vai sofrer uma alteração. E quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, e o it, que é usado para coisas, animais e lugares. O que acontece, por exemplo, quando o verbo termina em O? Na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo do, eu vou acrescentar ES. Então, vai ficar does. O verbo go termina em O, eu acrescento ES, vai ficar goes. Então, she does her homework every night. Ela faz o dever de casa dela toda noite. Ela é terceira pessoa do singular. Só vai receber S, ES, IES, essas alterações na terceira pessoa do singular do simple present. Então, verbos terminados em O, verbos terminados em CH, verbos terminados em SH, verbos terminados em S, verbos terminados em Z, a gente acrescenta ES na terceira pessoa do singular. Então, wish, wishes, quiz, quizzes, kiss, kisses, teach, teaches. My mother teaches in a public school. My mother é ela, né? Minha mãe. Dá aula em uma escola pública. My mother teaches in a public school. O que acontece quando o verbo termina em Y? Lembrem-se, isso aqui só funciona se o Y, antes do Y tiver uma consoante. Se for uma vogal antes do Y, o verbo só acrescenta S. No caso aqui, como é consoante, eu tiro o Y e acrescento o IES. Então, fly vai ficar flies. Eu tirei o Y e acrescentei IES. Então, that plane, that airplane flies at 400 km/h. Por exemplo, o verbo study. Study termina com Y. Antes do Y tem um D. O D é vogal ou consoante? É consoante, né? Então, eu vou tirar o Y e no lugar do Y eu vou botar IES. Então,
Na terceira pessoa do singular somente vai haver essa alteração. Para todas as outras, eu só pego o verbo e coloco ele lá bonitinho, sem nenhum tipo de alteração nele. Nós também temos dois verbos irregulares, que no Simple Present vão ficar assim. O verbo to be, ele é um conhecidíssimo de vocês. Então, here we go. No Simple Present, o verbo to be vai ficar assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mesmo sendo um verbo ultra mega irregular, ainda assim, na terceira pessoa do singular, o verbo vai terminar em S, que a gente usa is. Vocês percebem isso? Que mesmo assim, na terceira pessoa do singular, mesmo ele não sendo regular, ele ainda vai aceitar o S no final. Só que não do jeito convencional, porque se fosse do jeito convencional, eu só pegava o be, colocava lá e acrescentava S. Aqui não vai ser assim. E também, como verbo irregular, nós temos o verbo to have. O verbo to have, ele vai seguir mais ou menos a regra. Para as outras pessoas, ele vai ficar I have, you have, we have e they have. Só que na terceira pessoa do singular, simplesmente, ao invés de eu acrescentar S e ficar haves, né? Não vai ficar assim. Eu vou tirar o VE e vai ficar has. Então, he has, she has, it has. Então, a conjugação vai ficar assim. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have e they have. Então, essa é a affirmative form para esses verbos irregulares. Vamos praticar aqui. Terceira pessoa do singular, tá? Porque a gente sabe que as outras pessoas é só pegar o verbo do jeito que tá e colocar lá do ladinho do sujeito. Só na terceira pessoa do singular, que é para he, she ou it, ele, ela, animais, coisas e lugares, eu acrescento ES no verbo, caso ele acompanhe esses serizinhos. Então, push termina em SH. Eu vou acrescentar o quê? ES. Sneeze termina em O? Não, né? Termina em S. Termina em SH. Termina em Z. Termina em Y? Não, né? Então, eu vou seguir a regra geral e acrescentar apenas um S. Glorify. Eu vou tirar esse Y. Por que eu vou tirar esse Y? Porque antes do Y tem uma consoante. Então, se é uma consoante antes do Y, eu tiro o Y e acrescento IES. No caso, annoy. Annoy. Antes do Y tem uma vogal ou uma consoante? Uma vogal, né? Se é vogal, eu só acrescento S. Wash termina em SH. Eu vou acrescentar ES. Então, vai ficar he washes. Deny. Deny termina em Y. Ok, antes do Y tem uma vogal ou uma consoante? Uma consoante, né? N. Então, deny. Eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Marry. Marry. Y no final. Antes do Y. Vogal ou consoante? Consoante, né? Então, R é consoante. Eu tiro o Y, acrescento IES. Tem o dress. Termina em O? Não, né? Termina em SH? Não. Termina em CH? Também não. Termina em Z? Também não. Mas termina em S. E quando termina em S, eu faço o quê? Eu acrescento ES. É isso aí. Na negative form do simple present, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um verbo auxiliar, que é o verbo do. Eu já falei para vocês que verbos auxiliares, eles são pobres coitados. São pobres coitados. Por quê? Porque eles sofrem tudo, pelo amor de God. E como é que é isso, teacher? Esse negócio do verbo sofre tudo.
No caso da negativa, o verbo auxiliar ele vai carregar a partícula not. Ele vai carregar o não nas costas até o final. Se for na terceira pessoa do singular, ele ainda vai sofrer as alterações. Na terceira pessoa do singular, o que acontece? Eu acrescento S, né? E se o verbo é do, ele termina em O. Eu acrescento o quê? É S. Então, por isso que na terceira pessoa do singular, ao invés de ser do, fica does. Isso mesmo. Então, além dele sofrer a alteração do does, ele ainda vai carregar o not. Como a gente pode ver aqui, we don't use much Chinese in Brazil. Nós não usamos muito a língua chinesa, né, o mandarim no Brasil. Arnold doesn't study any languages. Arnold não estuda muitas línguas. Lembrem-se o seguinte, a forma contraída do do com not é don't. Do does com not é doesn't. Nós não usamos formas contraídas em casos de escrita formal. Nós usamos o don't e o doesn't, a contração, para casos de fala, de interação informal, para mensagens informais, para textos informais. Textos formais não aceitam forma contraída, tá? Então, por exemplo, o verbo work, na forma negativa dele, como é que vai ficar a conjugação? Então, I do not work. I don't work. You do not work. You don't work. She does not work. Reparem que o do, ele vai receber o ES para o verbo work permanecer bonitinho, porque na negativa. Se tem um verbo auxiliar, por que o verbo principal vai ser alterado? Não tem porquê. Então, quem sofre tudo é o verbo auxiliar, que no caso é o do. Então, she does not work. She doesn't work. He does not work. He doesn't work. It does not work. It doesn't work. We do not work. You do not work. They do not work. Isso vai servir em toda a situação de negativa. No caso da negativa, não tem nenhuma alteração na terceira pessoa do singular, porque quem sofreu isso já foi o verbo auxiliar. Para identificar simple present, geralmente nós temos advérbios de frequência e expressões de tempo que nos ajudam a identificar o simple present. São elas always, often, usually, sometimes, hardly ever, never, seldom, rarely, once a week, twice a month, 3 times a year, every day, on Sundays, every month, every year. Então, são todas expressões que a gente vê acompanhando o simple present. Lógico que elas vão ter variações. Eu posso dizer once a month, once a year. Enfim, vai depender da situação. O simple present, na interrogative form, também vai manter o uso do auxiliar. Então, qual vai ser a diferença entre o uso do auxiliar na negativa e o uso do auxiliar na interrogativa? Primeiro, o uso do auxiliar na negativa, o auxiliar vai carregar a partícula de negação. Então, eu vou ter um sujeito, vou ter o auxiliar, que é o do, vou botar o not e vou botar o verbo. Na interrogativa, eu vou ter o verbo auxiliar primeiro, depois o sujeito e só em seguida o verbo e o restante da frase. Então, por exemplo aqui, do you like hip hop? Eu vou botar o do, vou botar o sujeito you e só então vem o verbo e o restante da frase. Do you like hip hop?
Não esqueça que interrogative form precisa de ponto de interrogação. What do you have in your bag? O que você tem na sua bolsa? De novo, o do vem antes do sujeito e só então que vem o verbo. Does the cat drink milk? Does the cat drink milk? Então, eu tenho does. Lembrem-se, terceira pessoa do singular. Eu vou usar o does. Lembrem-se, por que que é does e não do? Porque na terceira pessoa do singular, o que acontece com o verbo? Exatamente. Só que se eu tenho um verbo auxiliar, quem é que vai sofrer tudo? O verbo auxiliar. Exatamente. Então, como é que fica a interrogative form do verbo to work? Então, vamos lá. Do I work? Do you work? Does she work? Does he work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então, essas são as formas do simple present na interrogative form. E é isso. Não esqueçam de fazer as atividades. And see you next class.